Estamos em Las Pilas para realizar uma montaria, durante a qual poderemos desfrutar dos diferentes tipos de terreno que compõem a mancha de caça situada entre os montes de Toledo e Val de Alcúdia. E onde os lances sobre os veados, javalis e muflões irão nos transmitir a paixão pela montaria. Na primeira parte estivemos com diferentes monteiros e em diferentes portas de aterro e em extremidades, sendo que a maioria das carabinas utilizadas eram de ferrolho. Com a ajuda das câmaras aéreas tivemos a oportunidade de observar o comportamento dos javalis perseguidos pelos cães e levados até junto das portas para que se pudesse verificar a pontaria dos monteiros. Estamos agora na segunda parte desta montaria, na propriedade de Las Pilas. Estamos a meio da montaria e as matilhas já se encontram na serra e nos vales por entre o Urdes, as Estevas e os Pinheiros, tentando retirar os grandes javalis encamados e os veados deitados à sombra tentando recuperar das corridas. As matilhas continuam a trabalhar afincadamente nas zonas com mais vegetação, tentando que os javalis saiam para fazerem com que eles corram. Os javalis amontoam-se por entre os arbustos densos onde sabem que os cães têm maior dificuldade de entrar. Espetacular este lance captado pela nossa câmara aérea. O javali hesitou no momento de atravessar e o José conseguiu abatê-lo com o segundo disparo. Este foi um lance culminado com precisão e que permitirá que os cães da matilha entendam qual o seu propósito na montaria. Os javalis fogem dos cães através da extremidade a cerca de 250 metros da porta. É preciso ampliar a mira. Este foi um disparo traseiro.
Segundo disparo baixo. Terceiro disparo adiantado. O javali não oferece mais oportunidades. Os disparos foram distantes e em movimento. Nunca é fácil conseguir acertar com estes dois fatores. O monteiro devia ter rematado o veado. Agora será necessário seguir o seu rastro de sangue ao longo de muitos metros na tentativa de se encontrar o animal. As matilhas estão de regresso. Fazem-no pela parte superior, retirando os javalis que procuraram as rochas para se esquivarem dos cães. Saul mandou homens e cães juntarem-se mais para obrigar as reses a descerem em direção às portas no vale. Os dois javalis vão em direção à porta de José Carlos. Aqui temos um novo lance que vai obrigar o caçador a ter de procurar rastros de sangue para tentar descobrir se afinal conseguiu abater um dos dois javalis sobre os quais disparou. Parece que um dos javalis conseguiu escapar dos disparos de José Carlos. Este javali segue em direção à porta do José. Dá a ideia que o javali vai ferido. Resistiu às investidas dos cães, mas decidiu fugir pelo caminho errado.
A montaria em Espanha tem mais de 8 séculos de vida. Hoje temos a possibilidade de observar aspectos monteiros que evoluíram ao longo dos anos, como é o caso das carabinas, das miras, do vestuário, dos veículos e pouco mais. Outros aspectos continuam a conferir uma identidade própria à montaria, como é o caso das matilhas, das espécies cinegéticas, das manchas compostas por vegetação mediterrânica e, sobretudo, o seu significado de caça. Homens munidos de armas que aguardam nos locais de fuga naturais a fuga das reses acossadas por cães treinados para esta atividade cinegética que cada ano vai conquistando mais adeptos. O javali, em poucos metros, conseguiu distanciar-se dos cães. Trata-se de um animal rápido, esquivo e que se movimenta com facilidade por terrenos de pedra ou de vegetação densa. A melhor forma de os caçarmos e equilibrarmos as suas populações é através da montaria. O javali aproxima-se com cautela. Sabe que os cães ficaram para trás, mas o Carlos aguarda-o. Conseguiu vê-lo ao longe a aproximar-se. Um bom lance para o Carlos, que conseguiu abater o javali a correr a 175 metros de distância. Uma nova imagem bastante curiosa do comportamento do javali captada por esta câmara aérea. A forma como o javali abandonou o seu encame e afugentou as duas fêmeas que podiam prejudicar o seu local de refúgio. José Carlos domina bastante bem a passagem por onde as reses atravessam o terro na parte mais alta e que tem mais vegetação. O javali sai da vertente. As ordens do organizador estão a surtir efeito. É necessário compensar as portas que agora tiveram menos oportunidade de disparar.
Arturo disparou, mas resta a dúvida se conseguiu atingir o javali ou não. Mais uma vez, são os cães que nos informam se o disparo foi contundente ou não. Um javali a correr não deixa que os cães se aproximem. Vai em busca da densidade de chaparros na tentativa de se sentir mais protegido. O disparo acabou por ser curto. A distância era superior a 200 metros. O monteiro resigna-se com o disparo falhado, enquanto o javali aproveita para fugir a grande velocidade. O javali segue na direção da extremidade de Arturo. As matilhas na vertente não o deixam voltar para trás. Seguramente que o seu coração deve estar a bater acelerado, à medida que é obrigado a descer e a colocar-se cada vez mais em posição de disparo. Que grande tiro que tu fizeste. Um javali a correr a 350 metros. É impressionante este disparo de Arturo a mais de 350 metros. Muitos parabéns pelo tiro. Em breve saberemos se é um javali com um bom troféu. A chegada das matilhas aos veículos marca o fim da montaria. É dada luz verde para que se inicie a busca de reses feridas e a marcação das que foram abatidas. É obrigatório marcar as reses para que depois sejam reconhecidas no plantel pelo taxidermista. Bem, o javali saiu pela parte de cima e meteu-se logo de seguida na mata. E quando voltou a sair segunda vez, aproveitámos para disparar sobre ele, deixámo-lo ferido. Depois, com o segundo disparo, ele acabou por tombar. Foi um lance muito bonito. Foi muito bonito, fomos surpreendidos e quando ia para disparar apercebi-me que tinha a patilha da segurança colocada, mas mesmo assim tivemos tempo para a retirar e conseguimos abatê-lo aqui, por entre o monte. É muito bonito. Este foi o que ele bateu.
Sim, isso é bastante grande, não é? Muito grande. Tivemos 5 lances maravilhosos. O primeiro foi quando entrou por aqui uma vara de javalis. Consegui abater um, e embora tenha disparado também sobre os outros, eles conseguiram escapar. O lance mais bonito foi aquele em que os cães trouxeram até aqui um javali. Ele depois conseguiu saltar por aqui e começou a fugir monte acima, monte abaixo, monte acima, monte abaixo, até que por fim consegui abatê-lo aqui embaixo. Este foi o 4º javali que abati. Foi um belo dia de caça. Tivemos sorte de abater o veado que tínhamos ferido inicialmente, este aqui. Fizemos o cobre dele agora no fim. E de seguida vamos em busca de 2 ou 3 javalis aqui na parte de cima. Foi um dia estupendo, não esteve frio, conseguimos desfrutar bastante. Este javali consegui abatê-lo nos últimos instantes, quando a montaria já estava a terminar. Consegui vê-lo quando estava a meter por um caminho em direção ao monte. Esperei um pouco para ver se conseguia disparar sobre ele. E no último instante, quando ele decidiu subir e se atravessou a meio do monte, aproveitei para disparar sobre ele. O disparo atingiu na barriga e depois tive de o ir rematar. Desfrutámos durante toda a manhã. A ideia é essa, sairmos para o campo e divertirmos. Regressamos à casa principal, onde iremos recuperar forças e trocar impressões sobre os muitos lances que vimos na mancha. Simultaneamente faremos um compasso de espera para a chegada das reses que irão compor o tapete final. Juntamente com o Paco, o encarregado e todos os restantes guardas, para além de todos aqueles que colaboraram aqui na propriedade, tentamos que o estado de saúde dos animais seja o mais correto. Que a reprodução das fêmeas de javali sejam feitas de forma correta e que se encontrem sempre em bom estado físico, tanto para se reproduzirem como para poderem ser caçadas. Afinal de contas, a montaria, como tudo na vida, tem um propósito, e neste caso é obter carne. O homem, desde que começou a caçar, guiou-se pelo seu instinto natural. Ele saía para procurar carne que permitisse alimentar a sua família. No nosso caso, depois de serem expostos no tapete final, levamos os animais para a zona onde serão esquartejados e preparados para seguirem os canais habituais para a sua comercialização. Esta carne pode ser mais tarde adquirida nos supermercados. Eventualmente, um dia, para comprarem carne de veado, poderão estar a comprar carne oriunda de Las Pilas. Acredito que Las Pilas irá sempre dar que falar. Trata-se de uma propriedade de grande qualidade e uma referência a nível monteiro. O que posso dizer de Las Pilas? As pessoas emocionam-se quando aqui chegam e isso significa que a nossa responsabilidade para com eles tem de ser ainda maior. Tentamos dar sempre o nosso melhor e fazer com que se sintam em casa e que possam desfrutar ao máximo da montaria. Nós viemos da propriedade de Los Valles, em Benójar. Posso dizer que eu gostei muito da mancha, estava muito boa. Os cães que possuímos são cruzados de mastim, grifão e pudengo. Ou seja, cruzamos 3 raças diferentes, tentando obter o melhor de cada uma delas. O mastim tem boas patas, o pudengo e o grifão têm bastante velocidade, o que faz com que sejam cães que trabalham muito bem, sobretudo neste tipo de monte denso, sem que sofram muito. Bem, este amor pela caça deriva do facto de toda a vida termos lidado com estes cães. Desde o tempo do meu pai, em que era ganadeiro e sempre teve cães, sobretudo para javalis. E daí a paixão que tem toda a família. O meu filho, os meus netos, a minha mulher, as minhas filhas, toda a gente tem esta paixão. Saúl, já nos conhecemos há muitos anos. Gostava que recordasse um pouco o tempo em que nos conhecemos e de que forma foste evoluindo ao longo do tempo com a caça. Bem, Jesus, lembras-te de quando nos conhecemos? Eu estava a caçar numa porta. Já foi há muitos anos. Ainda por cima, nessa montaria, tive a sorte de abater o meu primeiro muflão. Um muflão muito bom que acabou sendo medalha de ouro. E foi assim que nos conhecemos. Era uma pessoa que adorava a caça, adorava a organização das montarias.
e tinha esse objetivo de organizar uma montaria. Desde rapazola, que quando ia para a montaria com o meu pai, que o lugar onde eu gostava de estar era atrás da mesa dos sorteios com o intuito de aprender e talvez um dia poder tornar-me um organizador de montarias em Espanha e permitir ao público que quisesse caçar connosco poder desfrutar delas. E foi assim que comecei, a pouco e pouco. Faz agora 16 anos que criei a minha empresa e temos sempre tentado oferecer ao público o melhor que existe em montarias, dentro dos limites possíveis, claro. Acho que tudo isto merece a pena quando nos apercebemos que os nossos clientes já não são nossos clientes, mas sim amigos. Na verdade, sinto um grande orgulho por ter conseguido este grupo de pessoas. Quando chega uma pessoa nova para caçar connosco, diz: Saúl, eu não acredito nisto. Tenho uma equipa de gente jovem que são espetaculares, poderei mesmo dizer fenomenais. E não é exagero meu, porque todos os que caçam connosco dizem isso. Tens muitos clientes que vêm de Tenerife? Posso dizer-te que hoje estiveram aqui connosco caçadores de Tenerife, Múrcia, Cartagena, Huesca, Salamanca e Mérida. Eu estive com um caçador que era de Barcelona. Sim, de Barcelona. Mas também de Sevilha e de Huelva. Na verdade, numa só montaria conseguimos reunir caçadores de diversos pontos de Espanha. Aliás, tivemos também um caçador da Corunha. E a montaria de hoje, como é que correu? Na verdade, como todos sabem, foi um dia bastante complicado no que diz respeito ao calor. Estamos no mês de fevereiro, a manhã começou bastante fria, devido ao facto de estar um pouco de vento, mas depois o vento foi diminuindo e começou a ficar bastante calor. Mas isso não impediu de se caçar. Eu estava a ficar louco porque antes de ter sido dada a ordem de solta dos cães já tinham sido disparadas 70 tiros. A verdade é que caçar nestas serras e nestas montarias custa bastante. Estamos a caçar numa montaria e não num cercado. Não te esqueças que caçámos com 15 matilhas, fizemos 6 soltas, umas na encosta com sombra e outras na encosta soalheira, uns caçaram em linha, outros com guias, outros sei lá o quê, mas no fim é tudo isto que constitui uma montaria. Temos de ter mão firme e tentar organizar tudo da melhor forma. Quantos animais caçaram hoje? 91 javalis, 12 muflões, 18 veados. Foram batidos precisamente 31 machos com boca e tenho de reconhecer que estou muito orgulhoso com esta primeira fila. Afinal de contas, foram abatidos pelos meus caçadores e é um verdadeiro privilégio poder vê-los tão felizes. Jornada monteira na propriedade Las Pilas. Variedade de lances num terreno típico da montaria espanhola.